que eu tô muito emotiva hoje, vou começar a chorar. Olá, aqui é a Súria. Sejam bem-vindos ao Chuva de Domingo podcast, em parceria com o Estúdio em Casa, um estúdio literalmente em casa, onde você pode trazer as suas ideias à vida, que foi o caso do Moletom, meu primeiro EP. Ele surgiu aqui, nasceu aqui, no conforto do lar. Mas uma breve introdução, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Súria Amitrano. Esse sobrenome é italiano, caso você esteja pensando. E eu nasci em Curitiba, eu moro aqui em Curitiba. Em 2014, eu criei o meu canal no YouTube, o Chuva de Domingo, onde eu compartilhava as minhas experiências na faculdade de cinema. E com o tempo eu fui compartilhando as minhas músicas. E hoje o canal tem um pouquinho de tudo. Um pouquinho das minhas reflexões, um pouquinho das músicas autorais, enfim. Então eu sou formada em cinema e audiovisual pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná. Eu também sou atriz profissional, eu tenho DRT de atriz. E eu sou cantora e compositora. Eu não trabalho com cinema. Não sei, as coisas foram tomando outro caminho e eu comecei a trabalhar com música, o que eu adoro. E eu adoro escrever também. Eu adoro tudo que é relacionado à arte. Eu sou uma grande apaixonada pela forma como a gente consegue se expressar através da arte. Então esse é o Chuva de Domingo 2.0, uma nova forma de eu me comunicar com vocês, de trazer um pouco das minhas reflexões, que são várias. E a gente não vai seguir uma lógica clara. Eu acho que vocês podem se preparar para o inesperado nesses podcasts. Vai ser sempre o nosso encontro todo domingo. E eu espero que o domingo de vocês esteja bacana. E se não estiver sendo, eu acho que esse tema vai cair bem para vocês hoje. Para mim também, é claro. Que é a questão da perspectiva. Na verdade, a questão da mente mesmo. Tava pensando hoje, como sempre, e cheguei à conclusão, né? Não é a primeira vez, e você com certeza também já deve ter pensado sobre isso, que tudo estaria bem se não fosse a nossa mente. Basicamente. Se a gente parar pra pensar e olhar ao nosso redor, a gente vai perceber que tá tudo bem na vida. Sim, está tudo bem na vida, eu sei. É desafiador pensar isso e dizer isso, né? Porque às vezes uma série de fatores podem estar acontecendo na sua vida agora. Como eu, por exemplo, eu tô passando por várias transformações e várias novas formas de ver a vida, de me colocar, de me posicionar. E essas coisas são desafiadoras. A vida, ela é desafiadora. Até ser feliz é desafiador porque você tem que abrir mão de crenças, de pensamentos. Então, tudo pode ser um desafio interessante pra gente. E, por mais que várias coisas estejam acontecendo na nossa vida agora, essas coisas podem ser consideradas difíceis, podem ser consideradas obstáculos, podem ser consideradas qualquer coisa. Isso só depende de uma coisa, da nossa mente. Isso só depende de como a gente significa as coisas ou ressignifica as coisas. Acho que essa é a questão da mente humana, né? Às vezes eu me pergunto por que é que a gente tem. Porque eu acho que é a ferramenta mais delicada e complexa que a gente pode ter nessa vida é a nossa própria mente. A nossa própria mente pode tornar tudo muito fácil ou tudo muito complicado. E, obviamente, é uma tendência humana tornar tudo complicado. O seu dia tá sendo bom ou ruim, dependendo de como você significa o seu dia. E aí você pode dizer, mas já acordei atrasado, já bati meu pé no canto da mesa quando eu fui colocar o sapato, perdi o ônibus, me olharam torto na rua. Tudo isso pode acontecer, mas pensa, se você sai de casa já com bom humor, independente de ter acordado atrasado, mas com um pensamento otimista, com um pensamento de, acordei atrasado, beleza, mas assim, ainda dá tempo de eu fazer o meu dia ser um dia melhor. Se você sai com essa energia, com esse posicionamento interior, pode acontecer o que for no mundo externo, do lado de fora.
Você não vai tomar isso como uma ofensa pessoal, como um ataque ao seu eu, à sua pessoa, à sua imagem. O mundo pode estar se destruindo lá fora e você ainda vai olhar para as situações pensando, pô, como que isso pode ser interessante para o meu dia? O que eu posso aprender com isso? Ou como eu posso deixar isso de lado, né? Porque às vezes a gente quer analisar ou raciocinar tudo, às vezes o nosso desafio no dia é: eu vou deixar isso de lado, eu não vou pensar nisso. Então eu acho que tudo realmente depende da nossa mente, da nossa perspectiva, realmente. Como que a gente encara as coisas? E é incrível como o nosso diálogo interno determina os nossos dias. E se a gente cultivar um certo diálogo interno, isso começa a determinar o nosso mês, o nosso ano e a nossa vida. Então, é importante que a gente esteja atento aos diálogos internos que a gente está tendo na nossa cabeça. O que você diz para você todo dia, né? É muito forte isso. As nossas próprias palavras e as nossas próprias percepções têm um impacto muito forte sobre nós mesmos. Eu acho que isso tem muito mais impacto do que a opinião das outras pessoas na sua vida, né? Eu acho que as pessoas podem nos falar qualquer coisa. A nossa voz interior é muito mais potente nesse sentido. Porque se alguém te fala alguma coisa que você não concorda ou que é negativa, é agressiva, só vai ser negativa e agressiva se você permitir que seja. Na minha visão, né, gente? É claro, talvez vocês não concordem com isso, mas é uma coisa que vocês já devem ter escutado também. A gente não tem controle com o que acontece no mundo, certo? A gente não consegue controlar os eventos do mundo, como o cobrador do ônibus vai reagir quando você der bom dia. Enfim, a gente não tem controle sobre as outras pessoas e as situações do mundo. Mas a gente tem controle como a gente reage a elas. E aí tá a chave do seu dia e da sua vida. Como é que você tá reagindo às coisas que chegam a você? Na verdade, reagir é a parte delicada. Quando a gente tá reagindo demais, a gente não tá tomando um tempo para respirar e pensar. Eu acho que o reagir nunca é muito legal. O reagir, ele é muito impulsivo, né? Você recebe algo e você já reage imediatamente a ele. A reação é uma resposta muito rápida e inconsciente, né? Então, às vezes, ela pode não ser muito legal. Pode não ser tão favorável, assim. Então, eu acho que é importante a gente, quando a gente recebe uma crítica ou uma grosseria de alguém, né? Porque não? As pessoas, às vezes, estão tendo um dia ruim e podem descontar em você. Mas o negócio é, como que você recebe isso? Que significado você dá pra isso? Você toma tudo pra si? Você leva tudo muito pro pessoal? Isso é um ataque ao seu eu, à sua pessoa, ao seu ego? Então, eu acho que tá tudo muito bem na nossa vida. É claro que a gente sempre vai ter desafios, sempre vai ter algo pra rever, algo pra olhar, e às vezes isso dói, né? Inclusive, eu passei por esse momento de estar muito passiva, no sentido de não me colocar, não expressar o que eu realmente acho. E eu fui baixando um pouco a guarda em momentos em que não foi benéfico pra mim, né? Por exemplo, eu canto também, eu me apresento e teve algumas apresentações que eu tava tão insegura dentro de mim mesma, porque eu tava com tanto diálogo interno negativo, dizendo coisas pra mim mesma, e o que a gente fala pra nós mesmos é muito forte, como eu comentei agora anteriormente. A gente tem muito poder, sabe? E se a gente direcionar isso pro bem, pra um diálogo positivo, com palavras amigas pra nós mesmos, né? Mas às vezes a gente é muito duro com a gente se cobra muito e a gente tem esse diálogo interno meio autodestrutivo. E eu tava muito nesse momento, numa cobrança excessiva. Então, nos momentos em que eu tive que me apresentar em público, em que eu tive que falar, que me colocar, cantar minha música, eu tava muito fraca, sabe? Fraca dentro de mim mesma, por causa desses diálogos, por causa dessa visão. Essa visão distorcida para com a vida. Porque é tudo uma questão de perspectiva. Então, sempre que algo estiver acontecendo com você, sempre que um desafio aparecer, eu acho que é o meu... Não é nem um conselho, o quê? O que é o conselho, assim? Eu diria que
Uma dica, talvez, vai, se você quiser tentar aí algo na sua vida. Para pra pensar. Poxa, se eu estivesse olhando para essa situação de uma maneira diferente, isso ia me afetar tanto assim? Por que que isso tem que ser... Por que que isso tem que ser tão catastrófico assim, né? Por que que eu tô dando este significado? Essa é a questão. Quando você perceber que você tem esse poder de mudar os significados, tudo muda. Quando sua mente muda, sua vida muda. E olha que eu nem tô falando de eventos gigantescos, né? Mudei tal coisa na minha vida. Não sei, eu acho que quando a gente fala isso, a gente imagina a cena de filme, né? Sei lá, tudo mudou e... Gente, às vezes é uma coisa no seu dia. É a maneira como você encara o acordar de manhã. O levantar cedo. O ir pro trabalho cedo, né? Sabe? Sabe essas pequenas coisas que todo dia você fala, odeio acordar cedo, odeio fazer... Isso tudo é um diálogo interno destrutivo que vai se somando e vai virando essa bola de neve na sua vida. Então, conforme a gente vai mudando pequenas coisas, mudando essa maneira de olhar para pequenas coisas do dia, você vai ver que você vai construir sua vida de uma maneira diferente. É tudo questão de significado. É tudo questão de como você usa a sua mente. Essa foi a nossa conversa de hoje. Nesse belo domingo. Eu poderia ver esse domingo como um horrível domingo. Mas eu tô escolhendo olhar como um belo domingo, um belo dia. Porque, afinal de contas, eu acho que o mais importante é estar aqui. A gente tem esse presente que é estar aqui. Então, o que é que tem de tão errado, de tão catastrófico assim? É tudo como a gente olha. É tudo como a gente olha. Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero vocês aqui no próximo domingo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, caso vocês queiram mandar perguntas ou fazer algum comentário sobre o episódio de hoje. É o @Surya_music. E eu também escrevo mais reflexões lá no meu blog, suryamusic.com.br/blog. Vocês também podem acompanhar o Estúdio em Casa, onde muita coisa bacana acontece, @estudioem.casa, ok? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e a gente se vê, a gente se ouve, a gente conversa em breve. Vou desligar agora. Tchau, gente. Tchau!